Alô pessoal, nessa nossa última aula sobre os cordados, nós vamos discutir três grandes classes de vertebrados, os répteis, as aves e os mamíferos, falando sobre sua evolução, características gerais, aspectos reprodutivos e diversidade. Vamos lá. Primeiro, os répteis. Os répteis foram os vertebrados que conquistaram a Terra de forma definitiva pela primeira vez, já que não precisavam da água para a respiração nem para a reprodução. São exemplos de répteis: serpentes, lagartos, crocodilos, tartarugas, tuataras, anfisbenas, cobras de duas cabeças, dinossauros e etc. Quando falamos de anfíbios, vimos que a estrutura da pele era um dos obstáculos para a vida na Terra. Nos répteis, essa questão é resolvida. Eles possuem a pele seca, queratinizada e recoberta por escamas epidérmicas ou por placas ósseas, o que evita a dessecação, mas também impede a respiração cutânea, de modo que nesse grupo a respiração é pulmonar. Tal qual peixes e anfíbios, os répteis são animais ectotérmicos e pecilotérmicos. Sua circulação é incompleta, dupla e fechada, e o coração é tricavitário, exceto em crocodilianos, que possuem coração tetracavitário. A excreção ocorre por rins metanéfros e a excreta nitrogenada é o ácido úrico. No que diz respeito à reprodução, os répteis são geralmente dioicos com fecundação interna. O macho possui um órgão copulador chamado hemipênis, e o desenvolvimento é direto. A maioria é ovípara, mas há lagartos e serpentes, ovovivíparos e vivíparos. Outra característica que restringia a vida dos anfíbios na Terra era a estrutura do ovo, que não possuía casca. Nos répteis, os ovos são revestidos por uma casca pergaminácea ou calcária, que também é porosa, permitindo a entrada e saída de gases. O isolamento causado pela casca também está associado ao desenvolvimento de alguns anexos embrionários. O âmnio, que fornece proteção mecânica ao embrião, o alantoide, que atua na excreção, o saco vitelínico, uma reserva de nutrientes, e o córeo. A esse tipo de ovo, presente em répteis, aves e mamíferos, dá-se o nome de ovo amniótico, e por isso o grupo formado por essas três classes de animais também é conhecido como amniota. Há alguns grupos de répteis que valem a pena serem mencionados em mais detalhes, como os quelônios, os dinossauros, as serpentes e os crocodilianos. Quelônia é o grupo que inclui tartarugas, cágados e jabutis. Eles se destacam pela presença de uma carapaça formada por placas ósseas recobertas por escudos córneos. Além disso, eles não possuem dentes, mas bicos córneos, e são todos ovíparos. Seus ovos têm casca coriácea, sem carbonato de cálcio. A determinação do sexo dos quelônios ocorre, na maioria das espécies, pela temperatura de incubação dos ovos. As serpentes são répteis ápodes, mas nas jiboias ainda é possível identificar os vestígios dos membros posteriores. São animais carnívoros e podem matar suas presas por asfixia, devido à constrição, ou por inoculação de veneno, no caso das peçonhentas. As serpentes apresentam 4 tipos de dentição. As áglifas não possuem dentes inoculadores de veneno. São, por exemplo, as jiboias e as sucuris. São animais constritores. As opistóglifas possuem presas sulcadas no fundo da boca. Geralmente o veneno não é bem desenvolvido. São, por exemplo, as falsas corais. As proteróglifas são serpentes cujas presas são sulcadas e estão na parte anterior da boca. Alguns exemplos são as corais verdadeiras, as najas, as mambas e as serpentes marinhas. Por fim, as solenóglifas possuem presas retráteis e caniculadas, o que significa menor perda de veneno se comparado às presas sulcadas. São representadas pelas víboras, como cascavel, jararaca e surucucu. As víboras também possuem fossetas loreais, localizadas entre as narinas e os olhos e que possuem células sensíveis ao calor. Os crocodilianos são representados por crocodilos, jacarés e gaviais. Diferentemente dos outros répteis, eles possuem coração tetracavitário, isto é, com 2 átrios e 2 ventrículos completamente separados. Ainda ocorre, porém, a mistura de sangue venoso e arterial, mesmo que em menor proporção, devido ao forame de Panizza, uma comunicação entre os arcos aórticos esquerdo e direito. O outro grupo de répteis que chama atenção é o dos dinossauros. Os dinossauros viveram durante o Mesozoico, aproximadamente 237 milhões de anos atrás, e foram extintos de forma abrupta, provavelmente como consequência de uma cadeia de eventos desencadeada pela colisão de um meteoro contra a Terra. Essa colisão teria gerado uma nuvem de poeira que impediu a entrada de raios solares e teve grandes impactos tanto no clima terrestre quanto no equilíbrio das teias tróficas. Há vários representantes famosos de dinossauros, como os velociraptors e os tiranossauros. Alguns dinossauros derivados, porém, conseguiram chegar aos nossos dias e convivem conosco. São as aves, nosso próximo grupo. Explicando melhor, evidências fósseis apontam que as aves surgiram de uma linhagem de dinossauros bípedes que possuíam penas, daí elas serem consideradas dinossauros derivados. Elas são representadas por galinhas, pinguins, pássaros, avestruzes, etc. As aves são caracterizadas por algumas novidades evolutivas.
sendo a principal delas as penas. Penas são estruturas formadas por queratina que recobrem o corpo das aves. Elas desempenham um importante papel no voo para as aves voadoras, já que são leves e oferecem boa resistência ao ar. Além das penas, há outras estruturas associadas ao voo. As asas, que são membros anteriores modificados, os ossos pneumáticos, ossos ocos pouco densos e delicados que reduzem o peso da ave, quilha ou carena, uma projeção do externo que permite o ancoramento de músculos responsáveis pelo batimento das asas, e os sacos aéreos, estruturas que contribuem para a redução da densidade e também servem como reserva de ar. A pele das aves não possui glândulas, mas na região caudal há a glândula urobigiana, que secreta uma substância oleosa utilizada para lubrificar e impermeabilizar as penas. As aves são endotérmicas e homeotérmicas, o que significa que produzem seu próprio calor e mantêm a temperatura corporal relativamente constante. Sua circulação é dupla, fechada e completa, e o coração é tetracavitário. A excreção ocorre por rins metanéfros e a excreta nitrogenada é o ácido úrico, que é pouco solúvel em água. As aves são animais ovíparos, também uma adaptação ao voo, já que torna a fêmea mais leve, e seus ovos possuem uma casca calcária porosa. A fecundação é interna, mas o macho não possui órgão coplador. A cópula ocorre por contato cloaca-cloaca, e o desenvolvimento é direto. Algumas aves não voam por terem suas asas atrofiadas ou reduzidas, como é o caso do kiwi, uma ave neozelandesa, da ema e do avestruz, por exemplo, ou por as utilizarem com outra finalidade, como os pinguins, que as utilizam para nadar. Para finalizar nossa jornada pelos cordados, nós vamos falar sobre os mamíferos, grupo que inclui alguns dos animais mais conhecidos, como leões, cachorros, macacos, baleias e o homem. Os mamíferos começaram a se diversificar após a extinção dos dinossauros, sendo bem pouco representativos na era dos répteis, que durou aproximadamente 186 milhões de anos. A maioria dos mamíferos é terrestre, mas há espécies aquáticas como baleia, peixe-boi e golfinho, e também espécies adaptadas ao voo, como os morcegos. Os mamíferos são caracterizados por uma série de novidades evolutivas. As glândulas mamárias, que dão nome ao grupo, são glândulas presentes em machos e fêmeas, em geral mais desenvolvidas nas fêmeas, e que são responsáveis por produzir o leite utilizado para alimentar os filhotes. Os pelos são estruturas epidérmicas queratinizadas que revestem o corpo e protegem contra a perda de calor. Eles geralmente são associados a glândulas sebáceas, que secretam uma substância oleosa que lubrifica os pelos e a pele. As glândulas sudoríparas também aparecem nesse grupo e sua secreção, o suor, ajuda a regular a temperatura corporal. Os mamíferos, como as aves, são animais endotérmicos e homeotérmicos. Sua circulação é dupla, completa e fechada, e o coração é tetracavitário. A excreção é feita pelos rins e a excreta nitrogenada é a ureia, menos tóxica que a amônia, mas que exige mais água para ser eliminada. Eles são animais dioicos, com fecundação interna e desenvolvimento direto. Em geral, são vivíparos, com apenas 2 exceções. A viviparidade, somada à amamentação, são fatores intimamente relacionados à ocorrência do cuidado parental em mamíferos. Os mamíferos são tradicionalmente classificados em prototérios, metatérios e eutérios. Os prototérios, ou monotremados, são representados pelos ornitorrincos e pelas équidinas, animais ovíparos e que não possuem mamilos. Isso significa que o leite escorre pelos pelos. Eles possuem um bico coriáceo que tem função tátil e eletroreceptora. As équidinas são terrestres e semifossoriais, ou seja, elas passam parte de sua vida sob a terra. Os ornitorrincos são semiaquáticos e possuem membranas interdigitais. Suas patas possuem esporões, como as de équidinas, mas elas estão associadas a glândulas de veneno. Os metatérios ou marsupiais são representados por gambás, cangurus, coalas, entre outros. Eles são vivíparos, mas seus filhotes não terminam o desenvolvimento no útero, e sim em uma bolsa chamada marsúpio. Por fim, os eutérios, ou placentários, são animais vivíparos e que possuem placenta, um órgão materno-fetal que permite a troca de substâncias entre mãe e embrião. O desenvolvimento do embrião se completa no útero. São exemplos de placentários: preguiças, felinos, roedores, elefantes, primatas, golfinhos e morcegos. No grupo dos placentários, nós encontramos os representantes aquáticos dos mamíferos, peixes-boi, dugongos, botos, golfinhos e baleias, e também os únicos representantes voadores, os morcegos, conhecidos por sua capacidade de ecolocalização e por seus representantes hematófagos, os morcegos vampiro, e as raposas voadoras. Nesse grupo também estão os primatas, ordem a que pertencem macacos e humanos,
animais que possuem polegares opositores, muito úteis para o manuseio de ferramentas, além de capacidade de distinguir cores e visão binocular, um tipo de visão em que há sobreposição de imagens dos dois olhos, dando uma noção mais precisa de distância. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui o curso de Zoologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!